Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, essa segunda-feira, vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E hoje o nosso conteúdo é novo, porque a gente vai sair do reino animal e vamos conhecer o reino vegetal, que são quem? As plantas. Então quero que vocês peguem o livro de ciências e coloquem lá na página 25, onde o nosso tema será as plantas. Peguem aí o livro, página 25. Vamos lá iniciar? As plantas, para ela poder sobreviver, ela precisa de algumas necessidades básicas, qualquer tipo de planta. Toda planta, ela possui uma necessidade para sobreviver. Quais são as necessidades de uma planta? Primeiramente, a planta precisa de nutrientes. E esses nutrientes são encontrados no solo, ou seja, a terra. E a terra, ela precisa ser fértil, boa para o plantio, precisa ter nutrientes, sais minerais, não é isso? Então, ela precisa de nutrientes. Após os nutrientes, a plantinha precisa de água, ela precisa de água para poder sobreviver, ok? Temos que regar as plantinhas. Se a gente não regar, também tem quem? O fenômeno, da chuva, que vem da própria natureza, a água. Após isso, a planta também precisa do ar, ela precisa do oxigênio para poder sobreviver. O oxigênio é um gás que tem no ar, que nós seres vivos precisamos dele para poder sobreviver. Assim também são as plantas, elas precisam desse oxigênio que está no ar. E a planta também precisa da luz do sol, a luz solar, o calor para aquecer. Então, as plantas possuem necessidades básicas. Quais são elas? Nutrientes, água, sol e ar. Essas são as necessidades que a planta precisa para poder sobreviver. Diante disso, as plantas, elas são seres vivos assim como nós. Isso aí, elas são seres vivos, ou seja, elas possuem vida. E por isso, as plantas passam por um ciclo na vida, elas passam por fase. Então eu posso dizer que por as plantas ser um ser vivo, elas nascem, elas crescem, elas reproduzem-se e elas morrem. Essa é a fase da vida de uma planta, assim como a nossa fase, que também somos seres vivos. Qualquer espécie de planta, seja a grama, seja o coqueiro, seja o girassol, as roseiras, o cajueiro, são espécies de plantas que possuem vida, ou seja, toda e qualquer espécie de planta tem vida. Não esqueçam disso. No livro de vocês, na página 25, tem as fases da vida de uma planta, onde primeiro ela está nascendo, primeiro ela precisa nascer. Após o nascimento da planta, ela vai crescer. Quando a planta cresce, ela vai entrar no seu estado de desenvolvimento, onde ela vai reproduzir. Qual é a reprodução das plantas? São as flores, são os frutos, elas estão reproduzindo para poder gerar uma nova vida. Então, a reprodução das plantas está nas flores e nos frutos. E em seguida, a planta, uma hora, ela vai morrer. Existem espécies de plantas que duram mais que as outras, como por exemplo, tem plantas que vivem mais. Um exemplo disso é o cajueiro. O cajueiro é uma espécie de planta que vive muitos anos, diferente do pé de milho. O pé de milho ele vive muito pouco. Quando a plantinha ela reproduz o milho, automaticamente, naturalmente, ela começa a ressecar, primeiro pela raiz, ok? Então, existem plantas que duram mais que as outras. Além disso, as plantas elas são classificadas de acordo com o seu habitat. Ou seja, o que é o habitat? Habitat é o lugar em que uma espécie habita, onde ela vive, onde ela mora, onde ela sobrevive e dali retira os seus nutrientes. Então, as plantas, assim como nós animais, elas estão classificadas como terrestres, aéreos e aquáticos. Então podemos dizer que as plantas elas possuem habitats diferentes. Quais são os habitats de uma planta? Terrestres, aéreos e aquáticos.
Terrestres são aquelas plantas que vivem na terra e na terra ela retira os seus nutrientes para poder sobreviver. Exemplos de plantas terrestres: o coqueiro, o cajueiro, a bananeira, as roseiras, os girassóis são exemplos de plantas terrestres. Plantas aéreas são aquelas plantas que vivem suspensa em uma outra planta, onde ela nasce em outra planta, ou então ela vai nascer em cima de um muro, em cima de um tijolo, em cima de uma pedra, ela nasce em cima de algo, então ela é conhecida como plantas aéreas. E para poder sobreviver, ela retira os seus nutrientes do ar, do ambiente, ou então do lugar onde ela está localizada, certo? Se ela estiver suspensa em uma planta, ela vai retirar as suas necessidades daquela planta, entenderam? E plantas aquáticas são aquelas plantas que vivem na água, e da água ela retira os seus nutrientes para poder sobreviver. Então as plantas são caracterizadas de acordo com o seu habitat: terrestres, aéreos e aquáticos. Diante disso, as plantas elas são muito importantes para todo ser vivo, pois as plantas nos fornecem várias utilidades que precisamos para o dia a dia, como por exemplo, a alimentação. A alimentação, que é o que a gente consome, a gente retira também das plantas. A gente retira as frutas, as verduras, os legumes, algumas raízes e alguns caules, como por exemplo, frutas. Quais são as frutas que eu reconheço que eu posso comer da planta? É a maçã, é a banana, é a laranja, a uva, a tangerina. São exemplos de frutas que temos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. As verduras, os legumes, é a cenoura, é a beterraba, é a batata, é o chuchu. Então são exemplos de verduras e legumes que também está presente na nossa alimentação. Então, das plantas eu posso retirar alguns frutos, algumas verduras e legumes para suprir a nossa alimentação. Lembrando que a tia falou lá na aula de educação física que as frutas, verduras e legumes, os alimentos naturais, são melhores para a nossa alimentação, pois nos fornecem muitos nutrientes, para uma boa saúde. Diante disso, as plantas também fornecem para a construção de tecidos. Um exemplo é o pé de algodão. O pé de algodão, ele fornece o algodão que faz para a reprodução, a construção de tecidos, roupas para a gente vestir. E o algodão vem de uma planta, então fornece tecido. Lembrando que para chegar até o tecido precisa de uma fábrica, vai passar por vários processos, ok? E também as plantas nos fornecem remédios, como chás, na fabricação de laboratórios, remédios para nós. E também sem falar de produtos cosméticos, como creme, como perfume, shampoo, sabonete. Também alguns vêm da planta, tá? Espécie vegetal. É tanto que se vocês observarem algumas embalagens de produtos cosméticos, nele está escrito de origem vegetal, óleo vegetal. Então significa que esse vegetal vem da planta, ok? E temos também as plantas na ornamentação. O que é a ornamentação? É enfeitar um determinado local, é decorar. Como por exemplo, a noiva. A noiva quando vai casar, ela segura algo quando entra na igreja. O que ela segura? Um buquê de flor, é isso aí. Então podemos dizer que as flores são ornamentais. Elas embelezam, ela enfeita, ela decora, ela exala um cheiro para toda aquela decoração naquele espaço. Então as plantas elas são ornamentais porque elas decoram, Até mesmo o nosso jardim dentro de casa. Se a gente tem um jardim, vai ter várias flores, várias espécies de plantas que deixam em beleza, deixa a beleza no ambiente, onde ele está situado. E é isso. A nossa aula foi isso sobre as plantas, aonde vocês estudaram sobre o que as plantas precisam para poder sobreviver, o que as plantas passam por um processo de vida, já que elas possuem vida,
os habitats de uma planta de acordo com sua espécie e o que utilizamos na planta para o nosso dia a dia. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e agora realize a atividade que está proposta no livro de vocês. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!